sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Manin. Essa daqui é a aula onde a gente vai trabalhar a respeito de animações 3D. Tudo que a gente veio fazendo ao longo do curso até agora envolvia animações bidimensionais e eu quero te mostrar como que funciona para poder gerar animações que sejam tridimensionais, tá? Primeira coisa que eu já vou ajeitar aqui na criação da nossa cena é que você viu, como de costume, eu nomeei essa cena aqui como Basic 3D Shapes e passei aqui o argumento Scene para essa classe. Esse Scene vai funcionar para cenas que são bidimensionais. Quando a gente vai trabalhar com cenas tridimensionais, a gente vai trocar o Scene por 3D Scene. É importante mudar o tipo aqui da cena para a gente conseguir trabalhar com algumas funções e métodos adicionais que só estão disponíveis para esse tipo de cena aqui. Então, o que eu vou começar fazendo? Eu vou aplicar aqui um Self Set Camera Orientation. Esse método aqui, essa função na verdade, né, do Manin, ela serve para poder a gente escolher qual que está ali a posição da nossa câmera, o referencial ali, já que a gente vai estar trabalhando com uma cena que é 3D, né? Sendo 3D você tem uma liberdade aí para poder escolher melhor como está o ângulo da tua câmera. E aqui você vai passar dois argumentos então. A gente tem o Φ, que eu vou colocar como 75 graus, e tem um θ, que eu vou colocar como 30 graus. Você vai ver que quando eu renderizar a animação com essa orientação de câmera, a gente vai ter um dado referencial lá, e se você brincar um pouco com esses ângulos aqui, que tem a ver aí com coordenadas esféricas, tá? Coordenadas esféricas tem essas duas variáveis angulares para poder definir um tipo de ângulo e o outro tipo de ângulo na outra direção. Então você pode mudar esses valores e dependendo da animação que você está fazendo, um ou outro ângulo pode ser mais conveniente do que outro para poder enxergar aquela animação ali, tá? Inclusive ao longo da animação você pode trocar de referencial, é tranquilo, é só você aplicar esse comando aqui outra vez. Ok, então depois disso o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a função Begin Ambient Camera Rotation e vou passar aqui um argumento de rate igual a 0.1. Então para que serve isso? Ao longo da animação que eu criar, eu quero que a minha câmera ela vá suavemente rotacionando, né, ao longo aí desse meu espaço tridimensional, para eu poder ir visualizando não só um lado da minha figura tridimensional, mas também outros lados e faces dela. Isso aqui é uma parada bem legal. Se você não quiser aplicar essa rotação, tudo bem também. Pode ser que apenas um referencial fixo você queira mostrar. E se for o caso, você não vai precisar usar essa função aqui, tá? Mas eu quis mostrar porque eu sempre costumo usar, acho ela bem bacana. Então vamos criar aqui uma esfera, né? Um objeto aí tridimensional mais conhecido. Vamos aplicar aqui usar a função Sphere, tá? Que pertence aqui a essas cenas tridimensionais que eu falei para vocês. E vou colocar o centro dela aqui na origem. Então, as coordenadas 0, 0, 0. E vou editar aqui o resolution dessa esfera para 24, 24. Esse resolution é um parâmetro bem importante, tá? Porque quanto maior for a resolução da esfera, mais detalhada ela vai ficar. Então, o resultado final para o usuário que vai ver a sua animação vai ficar um resultado mais agradável, mas em contrapartida, quanto maior for essa resolução aqui, mais tempo vai demorar para o Manin renderizar a tua cena, né? Porque se tem mais detalhe, logicamente vai precisar exigir mais poder computacional. Então eu defini essa resolução aqui, que é uma resolução adequada, e vou dar um Set Color Blue para poder colocar a minha esfera na cor azul. Também vou criar um cube, desse jeito. Vou colocar a cor dele como sendo vermelha e vou dar um Shift nele para ele ficar 2 unidades para a esquerda. Eu vou começar a animação então mostrando na tela a minha esfera. Vou dar um Create no meu objeto Sphere e vou aplicar aqui a animação de Rotate a essa esfera em um ângulo de π/2, tomando como referência aqui o eixo que está para cima. Então a rotação ela vai se dar de acordo
com algum eixo pré-estabelecido, né? Já que é uma animação tridimensional, você precisa especificar um eixo de rotação para essa esfera poder rotacionar. A gente vai enxergar isso bem quando eu renderizar a animação. Eu vou dar um self weight aqui e depois eu vou querer mudar aqui o conteúdo do meu cubo usando o transform, melhor, o conteúdo da esfera para passar para o cubo. Finalmente eu vou dar um Stop Ambient Camera Rotation para a gente poder parar a rotação da câmera. Vou esperar um segundo e vou terminar a minha animação. Então, esse código aqui faz isso. Ele cria a esfera, cria o cubo, rotaciona a esfera, aí a câmera vai estar rodando um pouquinho também, a uma taxa de 0.1. Você também pode mudar isso quando você quiser, esse parâmetro. E depois ele transforma aqui o conteúdo da esfera no conteúdo do cubo. Então vão ficar aí 2 cubos na minha cena. Vamos renderizar agora então. Eu descobri que é mais fácil renderizar aqui e mandar os códigos para exportação das nossas cenas pelo próprio terminal do VS Code. Eu fazia isso pelo terminal do computador padrão, mas é mais prático só fazer aqui direto pelo VS Code para não precisar abrir uma janela adicional. Então eu vou passar aqui Manin, vou gerar com PQH para poder vir em resolução alta. Vou colocar a minha cena na resolução 1080 por 1920 para ficar vertical. Vou passar aqui o arquivo aula8.py e vou escolher a cena Basic 3D Shapes. Então, vamos dar um Enter aqui. Ele deu File Not Found, File Name. Deixa eu ver como eu coloquei. Aula8.py. Tá, eu tenho que abrir aqui a pasta da aula 8, né? Então eu vou dar aqui um CD aula 8, beleza? Eu tava com o terminal no diretório das minhas aulas de Manin. Lá eu tenho várias pastas. Eu não tenho especificamente a pasta em que está o arquivo aula8.py, então tem que tomar cuidado com isso. Então eu uso o CD para poder mudar o diretório e como a pasta aula 8 está dentro da pasta Manin, ele vai automaticamente pular para a pasta aula 8. Então vou dar um CLS para limpar o terminal e vou aplicar aqui o que eu estava querendo usar antes para poder exportar. Beleza, ele está aqui já renderizando a minha cena. Você vê que ele demora um pouquinho mais mesmo. Está criando aqui a esfera. Tem 576 sub-M-Objects, já que a minha resolução ali estava meio alta. E aqui do lado eu consigo ver também a quantidade de iterações por segundo que o Manin está usando para poder exportar esse cara aqui. Geralmente você vai querer usar um PQL na hora de exportar em vez de PQH para poder ganhar um pouco mais de agilidade na hora da exportação, e você aplica o PQH só na hora final, quando você realmente quiser exportar o resultado concluído para poder colocar nas suas mídias ou o que seja. Eu coloquei PQH aqui para você poder ver uma animação um pouco mais fluida nessa aula, e porque eu estou com bastante armazenamento, tô bastante GB RAM também no meu computador. Comprei um dedicado para poder trabalhar com isso, então ele já renderiza um pouco mais rápido que o normal. Tá? Já deu acabar aqui agora, eu vou abrir para vocês na tela a animação. Tá bem aqui. Vamos ver como é que ficou. Então olha só, ele começa criando a nossa esfera, ele rotaciona a esfera e depois transforma no cubo. Deixa eu ver aqui no meu código alguma coisa. Eu mandei ele criar a esfera e eu dei um 2 vezes left aqui na posição do cubo. Então dá pra você ver que a esfera ela sai de uma posição e vai para outra que está mais à esquerda. No caso, como a câmera está rotacionada, né? Nesse referencial aqui pareceu que foi para a direita, mas isso é o de menos. Posicionamento a gente pode mudar os parâmetros. Então dá para você ver que ele deu uma bela... Ele fez uma bela animação aqui, criando a esfera no início, porque eu usei o método, a função create, na verdade. Então ele vai criando a esfera aos poucos. E depois ele faz a rotação que eu peço para ele fazer, ó. Você viu como ele rotacionou a esfera aqui? E no fim, ele foi lá e transformou essa esfera num cubo. Então eu consegui trabalhar aí em uma cena que é uma cena tridimensional. Além de objetos geométricos básicos, como um cubo e uma esfera, a gente também pode
colocar na nossa cena curvas paramétricas 3D, que no caso seriam mais como superfícies paramétricas, né? Eu posso criar aí qualquer tipo de coisa abstrata. Eu já fiz algumas animações em que eu mostro um elipsoide, mostro a esfera também, mostro o toroide. É uma animação que eu fiz sobre integrais de superfície. E aí você consegue definir a partir de uma parametrização essas superfícies tridimensionais. Então vamos fazer isso agora. Vou criar uma nova cena, Parametric Curve 3D Example, que vai ser uma 3D Scene. Vamos criar aqui o nosso construct. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar alguns eixos, tá? A gente pode criar também, da mesma forma que a gente criava eixos bidimensionais, a gente também pode criar eixos tridimensionais, usando essa função aqui, 3D Axis. E agora eu vou criar a nossa curva, que vai ser aqui o Parametric Function. Nesse caso, eu quero te mostrar como criar a curva paramétrica, e daqui a pouco eu vou te mostrar como criar a Parametric Surface. Então vamos fazer as duas coisas, tá? Foi o que eu preparei para a aula de hoje. Então eu vou começar te mostrando como gerar curvas paramétricas, que foi o que eu usei lá no vídeo sobre integrais de linha, e depois eu te mostro como fazer superfícies paramétricas, que foi o que eu usei no Rails sobre integrais de superfície. Mas tá, aqui o que é que eu vou fazer? Eu usei a função Parametric Function e agora eu tenho que alimentar ela com alguns argumentos. Assim como a gente fez lá na aula sobre plots bidimensionais, eu uso aqui o lambda do Python, o lambda t, que no fim é como se fosse um símbolo para f, né, nossa função. Então tem uma função de t aqui, e vou usar o NumPy para poder colocar aqui a minha parametrização no eixo x, no eixo y e no eixo z, como que cada componente vai depender do meu parâmetro t. Então eu tenho uma parametrização em que x é cosseno de t, em que y é seno de t e que z é t sobre 2. Tá? Então é uma curva parametrizada de acordo com essas coordenadas aqui, x de t, y de t e z de t também. Vou dar uma vírgula, né? O primeiro argumento da função Parametric Function foi esse. O segundo argumento, eu vou colocar aqui tRange, que seria meio que um intervalo aí, né, de domínio para cada uma das coordenadas. Então eu tenho aqui 0, 10 vezes π, 0.01. No caso, como está parametrizado, esse domínio aqui é o domínio para o t. Então é o intervalo real para o meu parâmetro t. Conforme t for mudando, automaticamente a gente vai estar mudando o domínio dessas coordenadas aqui. Tá? Estou colocando que o t vai de 0 até 10π e estou colocando isso aqui com uns intervalos de 0.01. Todos esses pontos vão estar sendo plotados entre 0 e 10π com intervalo 0.01 aí na minha cena 3D. Então, por último, o que eu vou fazer aqui é passar uma cor amarela para essa minha curva. Como sempre, eu posso aplicar aquele set color by gradient que a gente usou na aula de plots bidimensionais, foi a aula passada, para poder passar aí uma cor na forma de gradiente para nossa curva, não necessariamente ficar uma cor opaca ou sólida como essa aqui que usa o yellow. Beleza? Então a gente terminou aqui de definir a curva, já passou os argumentos que eram mais importantes. E agora o que eu vou fazer? Eu já vou começar a minha cena com os meus eixos e eu poderia já começar também com a curva. Mas para poder fazer uma coisa mais animada, o que eu vou fazer é criar essa curva aqui usando a função create. Então eu já fiz algumas coisas. Eu posso aqui também mover a câmera para a posição φ 75. Vamos colocar um θ de 30 igual ao outro, que estava lá em cima, né? Vou até copiar esse para cá, mais fácil.
E eu posso usar tanto esse Move Camera como o Set Camera, Camera Orientation. Esse primeiro aqui, ele já vai setar aquela posição inicial para a câmera. Esse aqui eu posso usar para poder mover ela de um lugar para o outro, tá? Tanto o Move Camera quanto o Set Camera Orientation serve para poder trabalhar com isso daí. Então vou colocar isso no começo, mais fácil. E eu vou dar aqui um self-weight de 2 segundos. Também vou usar esse artifício aqui do Begin Camera Orientation para a gente poder ver uma cena aí com uma certa rotação. Então, acho que tá bacana do jeito que tá aqui. Vou colocar mais uns 3 segundos em vez de 2, para dar um tempo melhor, da gente poder enxergar o que tá acontecendo. E eu vou mandar ele renderizar agora, em vez da cena Basic 3D Shapes, eu vou colocar Parametric Curve 3D Example. Então, essa outra cena aqui. Aqui ele deu NumPy has no attribute synced. Aqui ó, escrevi um texto sem querer a mais ali. Vamos renderizar de novo. Show de bola. Aqui você pode perceber que eu nem dei import na biblioteca NumPy, porque o NumPy já é dado dentro do Manin. Então quando eu uso from Manin import, coloco asterisco, estou importando tudo que está dentro do Manin, em particular o NumPy, na forma de NP. Né? Então já não preciso fazer isso manualmente. Mas beleza, ele está aqui renderizando a minha cena. Imagino que a essa altura já seja a criação da curva. Vamos ver então essa brincadeirinha aqui, ó. Ele cria a curva, vai até lá em cima, já que eu coloquei um range ali pro T de 10π. Então ele já começa com os eixos, como a gente definiu. Ele cria a curva amarela. Isso daqui vai rotacionando, né? Dá pra ver que essa espiral também está rotacionando. Se eu diminuir um pouco esse range aqui, colocar talvez um 4π e colocar um rate um pouco maior para a passagem da rotação da câmera, talvez você consiga ter uma visualização melhor. Isso aqui é muito comum em Manin, tá? Você precisa fazer ajustes finos nos argumentos, nos parâmetros, para a gente conseguir ter o melhor resultado final na tua animação. Você está aprendendo aqui as estruturas básicas, né, as funções que são utilizadas, como gerar esses caras, e aí na tua aplicação, na tua animação, você pode mudar esses parâmetros como você achar melhor. Vamos ver agora como ficou, ó. Ele cria aqui aos pouquinhos essa figura, essa curva aqui parametrizada, e vai rotacionando com um pouco mais de velocidade. Dá para ver que o ângulo ele vai realmente mudando com o tempo. Outra coisa que eu poderia fazer aqui seria mudar o runtime dessa minha criação da curva, colocar para 2 segundos, para ser uma coisa mais gradual, né? A gente poder animar desse jeito. Como eu já falei para vocês, a gente pode aplicar um set color by gradient aqui nesse parametric function. Por exemplo, se eu não defino um color e eu coloco aqui no fim o método set color by gradient e eu passo alguns argumentos como blue até um purple, vamos ver como é que fica. Deixa ele terminar de renderizar a última ação que eu pedi para ele fazer, que seria alterar o runtime, para você ver como é que fica. Olha como é mais gradual a criação aqui dessa curva parametrizada. Para quem não conhece, é uma helicoide, né? Esse tipo de movimento aqui, inclusive, na física, essa trajetória é bem comum para partículas em campos magnéticos. Então, muito bacana a criação dessa curva aqui. Eu posso mandar renderizar para vocês verem como é que fica quando eu aplico esse gradiente. Fica uma coisa mais harmoniosa. Sempre procuro aplicar gradientes nas minhas animações, porque tende a ser mais bonito do que só uma cor chapada. É uma coisa mais opaca. Em algumas animações mais minimalistas, talvez você possa querer usar essas cores mais chapadas, mas via de regra eu sempre prefiro usar gradientes com as cores adequadas. Você até pode fazer um estudo sobre harmonia de cores e tal, um pouco sobre arte e design, que melhora. Então, olha aqui, ele foi criando aqui a minha curva, dessa vez com um gradiente que vai de blue até purple. Então a gente consegue
ter toda essa autonomia aqui dentro para poder trabalhar com isso daqui. Isso com curvas paramétricas. Agora vamos ver superfícies paramétricas. O que a gente pode fazer? Eu vou mais uma vez repetir essas duas primeiras. Eu acho que é um ângulo bom de enxergar ali a cena. E agora, em vez de eu usar o parametric function, eu vou usar a função surface. Vou definir uma variável aqui, parametric surface, com a função surface. Vou passar aqui os argumentos lambda uv. Dessa vez eu tenho uma função de duas variáveis para poder gerar uma superfície, né? Aqui eu vou passar então um numpy array para poder definir essa minha parametrização que usa dois parâmetros. Então a função aqui que eu vou definir vai ser 1.5 cosseno de u vezes cosseno hiperbólico de v para o x, 1.5 vezes seno de u vezes cosseno hiperbólico de v. Então uma vai com cosseno, outra vai com seno, né? X e y. E no z eu vou colocar 1.5 seno hiperbólico de v. Da mesma forma que antes, eu vou precisar passar outros argumentos que vão ditar aqui o domínio real aqui do u. Então eu passo o range, que vai ser, nesse caso, de 0 até 2π, que eu posso escrever como tal aqui no manin. E para o v, eu vou colocar que vai de -1 até 1. Outra coisa que eu posso alterar aqui é o checkerboard colors. Vou dizer que vai de vermelho de um tom até o outro tom de vermelho. Esse checkerboard aqui, você vai perceber, se você olhar bem de perto para a superfície, ela vai ter como se fosse um jogo de xadrez ao redor dela, né? Vai ser um ladrilho com vários quadradinhos que vão caracterizar essa superfície aqui. Isso vai depender também da resolution, né? Falei para vocês que a resolução ela vai influenciar aí no nível de detalhe. E esse nível de detalhe ele é traduzido na quantidade de quadradinhos que a gente consegue ver lá na superfície, como vocês vão ver. Então beleza, terminei aqui de definir a superfície. Eu não vou precisar de eixos para essa aplicação aqui, então só vou dar um self-play na minha superfície para ele poder criar. Vou passar aqui um create. E aí eu vou dar um self-wait, mais ou menos uns 5 segundos, para a gente conseguir enxergar melhor isso aí. E vou até passar um runtime aqui de 2 segundos, para poder ser mais gradual a construção dessa superfície. Então vou passar aqui a cena parametric surface 3D example. Tá até escrito errado aqui. Example. Fechou. Então ele vai renderizar agora. Como sempre, essa renderização, o tempo dela vai depender um pouco da resolução que você passou aqui. Em alguns casos você pode querer fazer alguma animação que precise de uma resolução alta e tal, mas aí tudo bem, você deixa lá o computador rodando para ele renderizar a animação e fazer alguma outra coisa. O bom disso é que ele faz de forma automatizada, você não precisa ficar olhando, coisa assim. Quando você vê, a animação já está pronta lá na tua tela. Então ele criou aqui a minha superfície e agora ele deve estar atualizando a tela conforme ele vai fazendo a rotação da câmera. Isso porque eu passei um self-wait de 5 segundos, então imagina a quantidade aí de frames que esse cara vai ter que gerar para poder mostrar essa minha superfície paramétrica ao longo de 5 segundos. Então é legal até como otimização você criar algumas cenas assim em Manin e exportar elas, beleza? Mas se você quer mostrar esse cara por 30 segundos na tela, por exemplo, em vez de passar um self-wait de 30 aqui, você pode aplicar essa animação aqui em 5 segundos e na edição de vídeo você pode colocar esse cara aí em loop, né, para ficar repetindo várias vezes. Colocar na edição de vídeo não te custa quase nada de tempo, coisa de 5 segundos, para poder repetir a animação que já está pronta. Então é uma boa forma de você conciliar aí para otimizar os seus projetos
parte pelo Manin e parte pelo editor de vídeo. Já está acabando aqui agora. Vamos ver como ficou essa brincadeira. Então, olha, ele cria aqui a superfície que eu defini lá com base nos cossenos, senos e também os cossenos e senos hiperbólicos. Ele faz o create. Nota aqui que eu tenho um tom de vermelho e outro tom de vermelho mais para cima, né? Um mais claro, outro mais escuro. Então tem um gradiente aqui. E aí, olha aqui o joguinho de xadrez que eu comentei com vocês, né? Esses quadradinhos aqui que vão percorrendo a superfície que a gente gerou. Então, se você colocar uma resolução maior, por exemplo, 36 ou 48, esses quadradinhos vão ficar bem pequenos, né? Como se fosse uma pixelação mesmo aqui da nossa figura. E aí, se você colocar a resolução muito alta, tipo 200, 250, esses quadradinhos são quase que imperceptíveis. Você também pode desabilitar eles, mas em algumas animações vai ser bom deixar ele desse jeito aqui, tá? Para evidenciar que é uma superfície parametrizada. Então, bem legal também essa forma aqui de gerar superfícies no Manin. E aí, se você alterar a parametrização, você pode gerar qualquer superfície. Pode fazer as que eu fiz lá no meu Reels, por exemplo, que é um elipsoide, fiz o toroide. É só você olhar na internet matematicamente qual é a parametrização que define essas superfícies. Só trocar aqui as coordenadas e mandar criar, né? Você pode alterar aqui o domínio do U e do V para mostrar parte ou toda a parte ali da tua superfície. Pode alterar a resolução, se quiser uma coisa mais detalhada, pode alterar a cor aqui da superfície para aplicar um gradiente. Então aqui o céu é o limite, você pode usar tudo que a gente já viu nas últimas aulas nesses carinhas aqui. É só tomar cuidado para aplicar e criar a cena usando o argumento aqui 3D Scene, senão você não vai conseguir fazer o que eu estou fazendo. Fechou? Então, para a aula de animações 3D, era isso que eu queria mostrar para você. Eu espero que com isso você já consiga tocar os seus projetos 3D aí. Se você está vendo essa aula como uma aula gratuita para você poder conhecer o Python e animações matemáticas, essa daqui é só uma das aulas do módulo de Manin. Muitas das coisas que são exploradas aqui já foram explicadas em aulas anteriores, mas aqui eu acabei mostrando algumas funções e métodos que são exclusivos para as cenas tridimensionais, em particular esses de orientação de câmera e rotação de câmera. Fechou? Então agradeço aí você, a sua atenção nessa aula. Resolva os exercícios que são propostos aí na aba de materiais para poder praticar. Como sempre, fica à vontade para poder aplicar essas coisas aqui nos seus projetos. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo no espaço para comentários que eu vou responder rapidinho. Beleza? A gente se vê na nossa próxima aula do módulo de Manin.